Fala galera do futebol, bem-vindos ao Macite Palpites, o seu canal onde a paixão pelo futebol encontra as melhores análises e palpites para as grandes partidas do mundo. Para começarmos as nossas análises e palpites desta quinta-feira, vamos começar com o campeonato holandês, onde temos a equipe do AZ enfrentando a equipe do Breda. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alkmaar, empatou 2, perdeu 3. A equipe do Alkmaar é a sexta colocada com 46 pontos ganhos. Já a equipe do Breda, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 3. A equipe do Breda é a 15ª colocada com 31 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos das duas equipes, 4 vitórias ficaram com a equipe do Alkmaar e 1 vitória para a equipe do Breda. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Alkmaar para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Leganés enfrentando a equipe do Girona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leganés, perdeu 3, empatou 2. A equipe do Leganés é a 19ª colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Girona, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Girona é a 17ª colocada com 34 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Leganés, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Girona. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Girona para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Ainda no espanhol, temos a equipe do Osasuna enfrentando a equipe do Sevilha. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. A equipe do Osasuna é a 11ª colocada com 41 pontos ganhos. E a equipe do Sevilha, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Sevilha é a 15ª colocada com 37 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos das duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Osasuna e 3 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Vamos deixar este jogo para uma partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Copa da Turquia, temos a equipe do Trabzonspor enfrentando a equipe do Göztepe. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Trabzonspor pelo Campeonato Turco é a 7ª colocada com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Göztepe, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Göztepe é a 10ª colocada com 40 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos das duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Trabzonspor, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Göztepe. Melhor opção para essa Copa da Turquia, vamos de casa. Trabzonspor para vencer. Copa da Romênia, temos a equipe do Cluj enfrentando a equipe do Faraó. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cluj, empatou 1, venceu 2, perdeu 2. A equipe do Cluj, pela Copa da Romênia, enfrenta agora a equipe do Faraó, que dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Nos últimos 5 confrontos das duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Cluj, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Faraó. Melhor opção para essa Copa da Romênia, vamos de casa. Cluj para vencer. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Clube Brugge enfrentando a equipe do Giloense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, venceu todas suas 5 partidas. Já a equipe do Giloense, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Clube Brugge é a 1ª colocada com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Giloense é a 3ª colocada com 40 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos das duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Clube Brugge, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Giloense. Melhor opção para esse novo encontro entre Clube Brugge e Giloense, vamos de ambas equipes marcam. Campeonato holandês, temos a equipe do Twente enfrentando a equipe do PSV. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Twente, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Twente é a 5ª colocada com 48 pontos ganhos. Já a equipe do PSV, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1.
A equipe do PSV é a segunda colocada, com 64 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do PSV. Melhor opção para esse novo encontro entre Twente e PSV, vamos de ambas equipes marcam. Na Liga Campeonato Espanhol, temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Atlético de Madrid é a terceira colocada com 63 pontos ganhos. Já a equipe do Rayo Vallecano, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. A equipe do Rayo Vallecano é a décima colocada com 41 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro? Vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Campeonato Brasileiro. Oferecimento Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Copa Libertadores, temos a equipe do Bolívar, da Bolívia, enfrentando a equipe do Palmeiras. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bolívar, venceu 3 e perdeu 2. Pela Copa Libertadores, a equipe do Bolívar é a segunda colocada do grupo G, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Palmeiras, nos últimos 5 jogos disputados, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Palmeiras pela Copa Libertadores é a primeira colocada com 6 pontos ganhos. Os últimos 4 confrontos dessas duas equipes, uma vitória para a equipe do Bolívar e 3 vitórias para a equipe do Palmeiras. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Bolívar entre Palmeiras, vamos partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Racing do Uruguai. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Corinthians pela Copa Sul-Americana é a terceira colocada com apenas 1 ponto ganho. Já a equipe do Racing, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Racing é a quarta colocada, ainda com nenhum ponto marcado. Os últimos 4 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Corinthians e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Corinthians para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Godoy Cruz da Argentina enfrentando a equipe do Grêmio. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Godoy Cruz, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Godoy Cruz, pelo Campeonato Argentino, pela Copa Sul-Americana, é a primeira colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Grêmio, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. A equipe do Grêmio, pela Copa Sul-Americana, é a segunda colocada também com 6 pontos ganhos. Os últimos 2 confrontos entre as duas equipes, 2 vitórias ficaram com a equipe do Grêmio. Melhor opção para esse novo encontro entre Godoy Cruz e Grêmio, vamos de uma dupla chance. Grêmio para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Copa Libertadores, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do Atlético Nacional. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Bahia, pela Copa Libertadores, é a segunda colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Nacional, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Nacional da Colômbia é a terceira colocada com 3 pontos ganhos. Os últimos 2 confrontos das duas equipes, houve um empate e uma vitória para a equipe do Atlético Nacional. Melhor opção para esse confronto entre Bahia e Atlético Nacional, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Palestino do Chile enfrentando a equipe do Cruzeiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palestino, perdeu 3, venceu 2. A equipe do Palestino pelo grupo E da Copa Sul-Americana é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Cruzeiro, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3,
empatou uma e venceu uma. Pela Copa Sul-Americana, a equipe do Cruzeiro é a quarta colocada, ainda com nenhum ponto marcado. Melhor opção para esse confronto entre Palestino e Cruzeiro, vamos de uma dupla chance. Cruzeiro para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Novo Horizontino enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. A equipe do Novo Horizontino é a 12ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Paranaense, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Atlético Paranaense é a primeira colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto entre Novo Horizontino e Atlético Paranaense, vamos de uma dupla chance. Atlético Paranaense para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Leganés vs Girona, vamos de uma dupla chance. Girona para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Real Betis vs Real Valladolid, vamos de casa. Real Betis para vencer. Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano, partida de gols, partida acima de 1,5 gols. E o bilhete da noite com a Copa Sul-Americana e a Libertadores, vamos da seguinte forma: Corinthians vs Racing de Montevideo, casa. Corinthians para vencer. Godoy Cruz vs Grêmio, partida acima de 1,5 gols. Bolívar vs Palmeiras, partida acima de 1,5 gols. Bahia vs Atlético Nacional, partida acima de 1,5 gols. Palestino vs Cruzeiro, uma dupla chance. Cruzeiro para vencer ou partida terminando empatada, empate fora.